Hoje estou trazendo uma pinturinha diferente da qual eu nunca trouxe, mas me deu vontade de trazer. Fiz essa montagem aqui, tá, gente? É uma montagem minha, orientada aqui pelo meu Deus, né? Sempre digo. Então eu pensei, vou fazer, né, esse vídeo. Realmente ele está muito lindinho, tá? Ovo de Páscoa. Vou fazer de forma bem simples, mas aqui é realmente para quem está começando a pintar tecido agora, é para iniciantes, tá bem? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para a nossa linda pinturinha. Tempinho para você tirar o print, tá? Ou a foto, caso esteja vendo no computador. Você pode pensar, nada a ver para ovo de Páscoa, chocolate. Ele tem um tom meio que dourado. Estou com palha, sépia e o siena natural. Não marquei, não risquei, tá? Apenas fiz uns pingos, que é pra gente aqui saber onde fica a parte mais iluminada. Então eu vou começar com o palha. Estou com essa brochinha número 4, já bem usadinha, mas ela é uma delícia aqui pra gente trabalhar, tá? Começo nessa parte mais iluminada. Opa, peguei demais. Clareador e o palha. Vou preencher todo esse pedacinho que está marcado aqui com o palha. Preenchi esse pedacinho aqui com o palha. Esses pedaços que ficaram, sim, porque são outras cores. Venho com um pouquinho do siena, é bem pouquinho. Vou até botar aqui onde eu tirei o excesso da brochinha. Espalho aqui dentro mesmo. Vou espalhar toda aqui. E venho ao redor dessa tinta palha que eu passei agora, mais pro lado de dentro do ovo, tá? Do corpinho do ovo. Avanço mínimo aqui pra cima, tá? E venho também um pouquinho aqui, olha só. Depois eu vou clarear mais isso aqui, tá? Vou passar o clareador, porque estou pegando aqui, olha, na parte, mas no lugar que não tem tinta. Esse meio não pinto. Molho no clareador, limpo esse pinguinho que ficou aqui e vou só limpando a minha brochinha, tá? Não passo também dentro desse quadradinho, desse risco. Beleza, com o sépia. Sujei bem a brochinha. Ó, vou fazer aqui, dar uma batidinha. Sujei bem a brochinha e começo por aqui. Espalhar bem, tá? Vou avançar um pouquinho para aqui. Depois volto com o pincel também. E vou avançando um pouquinho para cima desse siena também que eu passei agora. Clareador, a tinta está ralinha, mas uso clareador ainda aqui para me ajudar, tá? Espalho bem para não ficar marcado. Esse pedacinho aqui, ó, bem aqui nesse centro que eu estou pintando agora, é bem escuro. Eu venho ainda com a tinta preta aqui por cima, com o siena. Enquanto descansa aqui um pouquinho para eu voltar com a tinta preta, eu faço um pedacinho aqui também e veja que eu marquei também, tá? Aqui eu botei uma cerejinha e o cabinho dela está aqui, mas se passar
um pouquinho desse siena sobre esse cabinho, já passando, né? Já passei aqui. Sobre esse cabinho, não tem problema. O que eu não posso é passar aqui em cima é o sépia, tá? Então, eu protejo ele não passando sépia sobre esse cabinho. Também eu preciso vir aqui com a tinta preta, tá? Com o palha. Clareador. Espalho bem esse palha. Sujo o mínimo no siena natural. Vou até botar ali, ó, pra você ver, tá? Olha só, ainda passo aqui deixando tudo ali. E eu começo aqui, ó. Aonde eu terminei esse siena primeiro, eu sigo agora com apenas a brochinha suja e avanço um pouquinho aqui pra cima desse palha, tá? E veja que eu vou unir essas duas cores. Aqui. Uma lavadinha nessa brochinha, eu vou passar esse palha agora puro sem o siena, tá? Espalho mesmo. Aqui vai ter um ladinho mais escuro, um ladinho mais claro. Descansa também um pouquinho. Pincel número 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4 risquinhos. Eu pulo esse aqui e faço com o palha nesse pedacinho aqui. Aqui é o palha puro. Nesse pedacinho que vem daqui, ele se estende até aqui, é o palha com um pouquinho do siena aqui. Aqui eu venho com a tinta preta sobre esse palha que eu tô passando aqui agora, tá? Deixar um pouquinho do clareador que vem muito. Passo um pouquinho do palha puro aqui. Cada pedacinho desse aqui é uma cor. Palha. Precisa cobrir bem a traminha do tecido, tá? Porque são pedaços pequenos. Às vezes a gente pensa que cobriu, quando vai chegar a ver na hora, não cobriu, tá? Aqui foi o primeiro palha que eu passei, aqui foi o segundo. Esse aqui eu venho com a sujeirinha da tinta preta, esse aqui é puro. E eu ainda venho com um pouquinho da tinta branca e uma outra corzinha aqui também. Mas esse pedacinho aqui, eu vou, olha, uma sujeirinha, eu vou até pegar daqui mesmo. É o mínimo. Vou limpar no pano, porque eu vou dar uma corzinha aqui. Nesse primeiro, tá? Nesse, aliás, no terceiro palha que eu passei aqui, né? E agora, molho no clareador, sujo ali, limpo no pano para tirar o que eu achar que seja muito, porque eu venho com esse siena, ainda tem muito, vou limpar mais. Eu venho com esse siena, olha só, espalhando até aqui. Daqui eu começo daqui. Limpei no pano e vou passar aqui.
Esse pedacinho aqui é com a tinta preta puro, por isso não passo nada. Como esse daqui, olha, esse redondinho aqui em cima, eu passo com a tinta, passo com a tinta branca, tá? Vou lavar esse pincel. Com o palha, já vou marcar aqui também. Palha e clareador. Aqui é só um pedacinho pequeno, mas eu vou trabalhar com tinta de cor, eu cubro a parte que tiver ficado com muita tinta. Espalho bem, cobrindo cada traminha do tecido. Vou usar um pouquinho do clareador. Com uma sujeirinha aqui desse mesmo, veja que eu peguei um pingo e ainda dividi para um monte de pedacinho aqui, né? Faço aqui também, mas no meiozinho aqui eu não passo, porque aqui eu venho com a tinta branca, passei a tinta, limpei o pincel e vou espalhando, deixando o meiozinho só aqui, sem esse siena, tá? Porque volto com a tinta branca aqui. Nesse pedacinho aqui, que eu falei que vai ser com a tinta branca, faço uma base primeiro com o marfim. Olha só, pouca tinta, porque esse pedaço é pequeno, tô com o pincel número 4, mas para fazer aqui um trabalho bem bonitinho, eu preciso estar com o pincel menor. Como é a primeira base, né? Na hora da tinta branca, eu venho com o pincel menorzinho, tá? E esse marfim vem até aqui, ó, tá? Marcadinho. Agora eu vou deixar aqui descansando um pouquinho. Estou voltando. Deixei dar uma descansadinha. Venho, encosto o dedo. Não está sujando. Está apenas colando. Então eu posso trabalhar aqui em cima, tá? Com a tinta preta, gente, a tinta ralinha aqui só, tá? Porque se eu precisar voltar e refazer, eu não tenho problema, né? Com o pincel número 8, começo por aqui com essa tinta preta. Bem ralinha essa tinta. Ainda vou usar aqui um pouquinho do clareador. Veja como a pontinha desse pincel, ele é certinho, né? A gente consegue aqui, tá? Veja só. Vou usar um pouquinho do clareador. Opa, nem veio. Porque aqui está no tecido puro, então eu preciso cobrir cada traminha aqui, tá? Devagar, com cuidado, paciência. Esta tinta, ela vai circular até ela vai passar por aqui e vai sair, porque ele é todo assim, com essa tinta preta aqui ao redor. Mas eu não faço com esse pincel, tá? Eu vou fazer com um menor. Vou trazer um pouquinho até aqui. Eu vou deixar uma linha aqui nesse meio que vai ser com a tinta clarinha também, tá? Então, veja aqui, ó. Vou fazendo com cuidado, paciência e dividindo isso aqui. Olha só. Vou pegar um pincel menor. Estou vindo com o pincel número 2. A tinta preta, esse pedacinho que está ficando entre essas duas tintas, é uma cor bem clarinha. E ele vem até aqui, olha. Paciência, cuidado. Ó, pedindo a Deus aqui para segurar a nossa mão. Vou acertar aqui, essa tinta preta vem até aqui. Com o pincel em pé, um pouquinho do clareador, eu vou acertar aqui, tá? Meio redondinho, depois eu venho também acertando. Com o pincel filete, aqui, acerto.
Tudo isso vai ser trabalhadinho com a tinta preta, então vou marcar aqui para ficar melhor para você saber, tá? Onde eu vou trabalhar com a tinta preta, olha. Ele tem uns detalhes aqui muito bonitinhos. Depois eu venho acertando tudo aqui, tá? É só mesmo para você saber aonde eu vou trabalhar aqui com a tinta preta. Volto pro pincel número 2. E vou fazer esse pedacinho com a tinta preta. Começo daqui, ó. Vou avançar um pouquinho para cima dessa aqui, tá? Olha só. Chego aqui com o pincel em pé, dou uma arredondadinha. Acerto esse pedacinho aqui. Com esse pincel em pé, vou trazendo. Esse aqui é o número 2, tá? Venho dividindo agora aqueles pedacinhos que eu fiz com as cores mais claras. Ele sai daqui e se emenda aqui. Ele sai daqui e ele vem morrendo, olha só. Ui! Aqui se borrar é um perigo, né? Porque a tinta clara, depois para cobrir com essa tinta de novo fica estranho. Olha, esta não sobe até aqui, ela vem morrendo por aqui, tá? Volto pro pincel número 8, começo daqui. Esse é um pedacinho mais largo, venho com esse pincel número 8. Esses pedacinhos que eu fiz se emendam nessa. Ela está ralinha, mas ainda molho mais no clareador. Por quê? Aqui, ó, onde eu estou pintando agora, está no tecido puro, tá? Vou acertar, caso tenha ficado um pedacinho meio tortinho. Na hora a gente pinta e acerta, tá? Não vou deixar isso aqui marcado. Sobre o sépia que eu passei, eu venho com a tinta preta. Aqui eu faço a mesma coisa, olha só, tudo com a tinta preta aqui, tá? Arredondo o pincel e trago essa tinta aqui pra cima. Então, eu acho até legal se você preferir ir trabalhar com o pincel no lugar da brochinha, tá?
Olha, com a pontinha apenas do pincel, tá? Fica meio que manchadinho isso aqui. Ela fica meio que redondinha aqui também, olha. Pincel sujo sobre o siena natural. Vou pegar mais clareador. É marcadinho essa tinta preta aqui, ó, tá? Ela vem bem marcadinha aqui. Aqui também, tinta preta. Olha que esse pincel, mesmo número 8, como ele trabalha bonitinho, né? Aqui, ó. Aqui a tinta preta também. Clareador. Com o pincel em pé, gente, minha mão fica um pouquinho na frente, tá? Mas, ó, com o pincel em pé eu consigo, tá vendo, ó? Que bonitinho, né? E aqui ele é quadradinho aqui, tá? Agora eu vou desfazendo as marcas, aonde eu vim marcando, que é pra você ver, tá bom? Com esse pincel número 2, eu vou fazer aqui ao redor do cabinho da minha frutinha, pra marcar, tá? Aqui também, que é tudo com essa tinta preta. Esse pincel número 2, ele não é para esfumaçar, tá? Eles não aguentam. Fraquinho, né? Delicado. E já venho acertando aqui. Ele vem se estendendo até aqui. Acerto aqui. Aqui tem mesmo que ser com pincel pequeno, tá? Sigo com esse aqui, número 8, porque aqui também é com a tinta preta, tá? Olha só. Cuidado para não avançar demais, gente, lá para cima do siena com o palha, tá? Ele vem, essa tinta preta vem morrendo devagar sobre o siena, sobre o palha ele não entra, tá? Aqui tem uma marquinha. Vou trabalhar essa tinta preta sobre o siena, tá? Ela tem uma subidinha aqui e desço. Depois eu volto aqui arrumando com o siena também, com o palha. Isso tudo aqui é uma base, tá? Marquei o cabinho da cerejinha. Vou deixar aqui dar uma descansadinha, tá? Porque se eu venho agora passando tinta, tinta, tinta sobre, eu não vou conseguir nada aqui. Aqui tem uns pedacinhos com as cores bem clarinhas, tá? Eu estou com o pincel número 2 da Condo, vou usar o clareador. Aqui é um pedacinho pequeno, virei assim que é para ficar melhor aqui para mim, tá? Para trabalhar, porque eu não estou conseguindo virar a foto ali a minha foto de referência. Isso aqui foi tirado de um objeto real, tá? Desse ovinho real. Então, eu não estou conseguindo virar ali onde está a minha foto de referência. Por isso, eu virei aqui o pano
para ficar melhor para pintar. Aqui eu começo com o palha, clareador, cubro bem as traminhas do tecido. Pincel número 2, a cerda bem firme, não é cerda dura. Conforme a gente vai usando, automaticamente eles vão se moldando e ficando do jeito que a gente precisa, tá? Esse aqui não é a cerda tão macia, mas é a cerda já usadinha, seminovo. Por isso, esta cerda aqui tá perfeita. Porque quando você faz esses pequenos detalhes aqui com a cerda muito mole, às vezes ele dá uma amassadinha, escapole pro lado que você não quer, tá? E ele sendo bem firme, fica melhor. Esses pedacinhos que eu estou fazendo aqui é com o palha, tá? Clareador. São os desenhos que ele tem. Lavo o pincel. Olha, é um pingo mesmo aqui, ó, do Siena Natural, tá? Eu vou sujar aqui, hein? Porque eu vou colorir um pouquinho esse palha aqui, bem pouquinho. Mas pelos cantinhos. Não avanço para cima de todo esse palha, tá? Mais pelos cantinhos. Clareador. Ó, como você pode ver, é um mínimo de tinta, tá? Essa parte clarinha que eu estou deixando é porque eu venho com a tinta branca. Agora, com esse pincel ainda sujo, do palha e do siena, eu faço nesse pedacinho aqui. Aqui já um pouquinho mais escuro, por isso eu pego os dois juntinhos. Pega com a mão leve, né, o palha para não sujar de siena. O clareador. Eu volto com um pouquinho do palha puro. Olha, aqui tem trama sem pintar, porque eu estou passando pouquíssima tinta. Então, isso não pode acontecer, tá? Mas como aqui a gente trabalha com uma cor sobre a outra, a gente precisa dosar a quantidade de tinta, tá? Aqui agora eu estou com o palha sobre a misturinha que eu fiz primeiro do siena, do palha com o siena. Agora é tudo mínimo de tinta aqui, tá? Vou limpar o pincel, venho com uma sujeirinha aqui, ó, do sépia. Deixo aqui, limpo todo no meu pano, porque é a corzinha que eu vejo ali, gente, olha. Fazendo desse jeito, a gente alcança mais ou menos as cores que a gente acha que seja, tá? Então, pego um pouquinho mais, deixo no pano também. E vou arrumar aqui essa parte de baixo mais sombreado aqui, tá? Ó. E agora, nesse ladinho aqui, nesse aqui, ó, onde eu tô passando, eu deixo um pouquinho mais forte.
amasso aqui um pouquinho o pincel. Esse aqui é o mesmo caso, ó. Pego o sépia, limpo, porque esse pedacinho aqui, começo daqui. E venho sombreando esse pedacinho. Vou sujar o mínimo no siena, pouquíssimo, e no sépia. E vou marcar esse aqui um pouquinho mais, ó. Só nessa parte aqui de cima, tá? E vou caminhando com ele aqui, ó, ao redor desse risco. Vou sujar em tudo aqui. E vou fazer, ó, isso aqui, ó, meio um arredondado aqui, tá? Olha só. As tintas aqui praticamente já secaram, mas não tem problema, é isso mesmo. Vê que eu quase fiz um arco aqui, né? Vou lavar o pincel, o palha, clareador. Pego logo um pouquinho do siena e já venho junto aqui, ó, com o palha. Aqui é mais o siena puro. Tô pegando o clareador que está no tecido puro. E vou agora com a mão sobre leve, espalhando aqui. E esse onde eu estou não tem o sépia, tá? Esta parte toda aqui de baixo, eu vou preencher com o marfim, tá? Pincel número 8. Então, preencho toda essa areazinha aqui com o marfim e já volto. Passei o marfim com uma sujeirinha do siena, vou deixando por aqui. E vou passar esse siena sobre esse marfim, mas passo antes que ele seque, tá? Passo o marfim e já venho logo também, olha, trabalhando com esse siena sobre esse marfim, sem botar muita tinta também, tá? Vou deixando mais sombreado nesta parte aqui, ó, de baixo, tá? Pra cá eu já trago pouquíssimo. Quando eu vou chegando aqui, me aproximando aqui pra cima, com a mão leve, eu vou sujar no marfim, porque eu deixei, tá vendo? Olha, uns pedacinhos aqui, ó, sem a tinta. Faço com cuidado para não borrar o que já está pintado. E vou misturando essas duas cores aqui, ó, o marfim com o siena, e deixando uma cor bem bonitinha, bem perto dali da minha foto de referência. E agora eu vou trabalhar essas tintas, tirando marca, não pode deixar marca aqui. Que bonitinho, né? Um pingo, deixo aqui, porque nesse pedacinho eu só vou fazer aqui, ó, só um pouquinho mais. Olha, é pingo mesmo, tá? Por aí você pode perceber. E vou arrastando, vou varrendo, na verdade, olha, com esse pincel, deixando só esta manchinha. Se depois
que secar, ficar muito, como a gente sempre volta arrumando, eu acerto, tá? Ó, pouquíssimo. Depois, se for necessário, eu volto, mas eu prefiro deixar dar uma secadinha aqui também, tá? Esses pedaços maiores aqui, eu vou preencher com o siena natural. Agora, estou com o pincel número 6, mas eu não passo sobre esses aqui, tá? Esses desenhos assim, olha, eu não passo. Então, eu vou preenchendo esses pedacinhos aqui, ó. Tá? Aqui, e alguns outros pedacinhos aqui também que tem o siena. Por enquanto eu passo o siena puro, depois fica fácil para você ver, tá bem? Então eu vou adiantar aqui e já estou voltando, tá? É o siena, pincel número 6 e o clareador. Passei o siena aqui nos pedacinhos que eu te falei, passei aqui também. Veja que tem uns pedacinhos do tecido puro, porque esses pedacinhos que estão no tecido puro, eles vão ser pintados com outras cores, tá? Mas agora eu venho com o marrom, bem pouquinho, antes que esse siena seque, eu vou passar, olha, é um pingo mesmo aqui, ó, do marrom, sobre alguns pedaços. Veja que aqui ficou um pedacinho também do tecido puro. Passei a tinta, limpei o pincel e vou trabalhar com esse pingo aqui apenas sobre essa tinta, tá? Pouquíssimo. Tiro daqui desse pouquinho que eu deixei e trago pra cá. Só essa sujeirinha. Tiro aqui no pano se eu achar que seja muito. E o marrom é só por enquanto mesmo nesse pedacinho aqui. Sem lavar o pincel e sem limpar, eu agora passo o sépia sobre esses. Tudo aqui antes que seque, tá? Estou com o pincel número 6. E espalho mesmo esta tinta aqui, porque eu volto com a tinta preta aqui em cima, tá? Como eu fiz aqui. Vai ficando uns pedacinhos aqui sem o sépia, porque a tinta preta, ela aparece bem aqui, tá? Agora, com esse pincel sujo do sépia, pego um pingo do marrom, deixo aqui, limpo no pano, porque nesse pedacinho aqui, olha só, eu passo mínimo do marrom, tá? Mínimo. Passei, não precisa lavar o pincel e nem limpar. E vamos agora trabalhar aqui com o sépia sobre esse pedaço. Como eu disse, eu volto aqui com a tinta preta, tá? Desculpa aí, gente. Agora, com esse pincel sujo do sépia, eu vou tirando dali, trazendo para aqui. Veja que eu fui deixando esses detalhes aqui em branco, né? Desculpa aí, gente, que eu venho com outra cor, tá? E aqui eu vou trabalhando, olha só, esse sépia sobre esse marrom. Mas eu deixo ela secar um pouquinho para voltar aqui com a tinta preta, tá? Eu não posso passar essa tinta preta sobre essa tinta molhada, senão eu não vou conseguir, tá? Aqui também é o sépia, céu em pé, de lado,
E vou passar aqui porque é um pedaço mínimo, tá? Mas esse pincel, esses pincéis da Condor, eles são trabalhadinhos, então a gente pode aqui trabalhar com ele em pequenos pedacinhos, porque eles não borram, tá? Porque é fininha a ponta, né? E olha que esse aqui é o 6, mas é um pedacinho pequeno. Aqui até pode trabalhar com 2, um 0, se você tiver. Não trago esse CEP até aqui. Aqui eu venho com uma outra cor. Veja que vem surgindo cores. Mas, se você não tiver essas cores, busca fazer assim misturinha, que você vai encontrando. Porque você vê que tudo aqui é misturinha, na verdade, né? Então, não adianta a gente sair comprando todas as tintas, a gente tem que ir testando o que a gente tem em casa, porque na realidade a pintura baseada no real é misturinha, é dedução, é imaginação. A gente imagina uma cor e vem tentando buscar, tá? Olha, nesse pedacinho aqui é o marfim. Estou com o pincel número 2 de novo. Vou botar um pingo do clareador, porque tá sem tinta nenhuma aqui, tá? Olha só. No acabamento, eu preciso voltar com o pincel ainda menor que o 2. Lavo o pincel e venho sobre esse marfim. Ai, nem ficou ali, gente, o marfim. De tão pouquinho que eu passei, pão dura. Aqui. Olha o marfim, com o amarelo, outro ladinho do pincel que tá limpo, com o amarelo ouro, eu vou passar sobre esse marfim, tá? Olha, pinguinho do amarelo ouro aqui. Preciso voltar aqui trabalhando com a tinta preta, com um pouquinho mais do marrom, mas é o que eu estou falando, a gente precisa aqui, ó, deixar secar só um pouquinho. Aqui, bem pouquinho. Eu saio, olha só, desse marfim aqui, e ele vem até aqui. Tá marcadinho ali, como você pode ver. Molhei no clareador, porque aqui está no tecido puro. Refaço esse marfim. E ele vem até aqui. Vai ter um pedacinho também da tinta preta aqui do ladinho na lateral, mas eu deixo um pedacinho sobre esse siena. Antes que ele seque totalmente, eu já passo o marfim, porque eu vou precisar dele sequinho também, porque é com a tinta branca. Faço uma base com o marfim e depois eu venho com a tinta branca quando secar. E com esse marfim, eu já venho, ó, seguindo aqui. Esse vem direto aqui. E vou morrendo com ele por aqui. Veja que aqui tem um risquinho, né, do lápis. Eu sigo até aqui nesse risquinho. Vou lavar esse pincel sobre esse marfim com um pingo do palha. Eu vou trabalhar com esse palha sobre o marfim, tá, ó. A gente pensa que não dá cor, né? Mas dá, tá? Qualquer cor, uma em cima da outra, ela modifica. Pincel número 2, a ponta fininha.
Aqui é com o marrom. Porque o marrom, a tinta preta, vem sobre esse marrom. Um pouquinho do clareador aqui está no tecido puro. E ele vem até aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, eu não botei o siena natural, é o marrom puro, como você pode ver aqui, tá? A tinta preta vem por cima desse marrom, diferente dos outros, né? Aqui vem a tinta preta sobre o siena, mas aqui é sobre o marrom. Só posso fazer esses pequenos detalhes aqui com essa daqui seca. Enquanto isso, eu vou trabalhar um pouquinho aqui nesta cerejinha. Eu acho que eu troquei a tampa do meu vermelho vivo com uma outra tinta, porque veja, ele está meio rosa. Ah, Jesus, tá vendo? Olha, isso que eu falo, na hora da pressa a gente precisa ter muito cuidado aqui, tá? Passei o vermelho vivo, que eu acho que é, já não sei mais, a cor dele tá meio rosado. Ele não é assim, né? Ele é um vermelho vivo mesmo. Com o púrpura, clareador, eu vou passando agora aqui, ó, num pedacinho que eu deixei sem o vermelho vivo, tá? Eu vou desvendar esse mistério aqui, gente, da minha tinta. Eu uso muito esse vermelho vivo, por isso não posso ter esse descuido, né? Só um descuido meu. Às vezes, na hora da pressa, o telefone toca, alguém chega, chama, a gente na pressa acaba tampando de qualquer forma e não se liga nisso. Já aconteceu de eu mudar muitas cores por conta de tampa. Agora, primeiro com o púrpura. Aqui, pincel número 2. Deixo o cabinho dela. Joguei o cabinho dela saindo por aqui. Com o púrpura pego aqui também. Lavo o pincel com o vermelho vivo, que eu acho que seja, agora já não seja mais nada. Vou passar nesse pedacinho que eu deixei sem tinta clareador. O vermelho vivo eu estou passando só onde não tem o púrpura, tá? Porque a gente sempre trabalha um pouquinho com a última tinta passada no tecido sobre a primeira. Então, ó, agora sim eu vou, tá vendo, ó, trabalhando aqui um pouquinho. Depois eu volto acertando essas tintas. Sempre falo nos meus vídeos que eu não gosto da combinação do vinho com vermelhos, com os vermelhos. Tem situações até que pede, mas eu não gosto dessa combinação, tá? Acho que realmente, pra mim, é uma coisa pessoal. Não vejo combinação do vinho com nenhuma outra tinta vermelha, mas tem momentos que a gente precisa usar, tá? Enquanto não for preciso, eu não vou usando. Eu uso vinho aonde eu tenho que usar, tá? Aqui, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com terra queimada. Eu substituo a parte mais sombreada, que seria com o vinho, eu faço com o terra queimada, tá? Então, deixo ali, limpo o pincel
Vou pegar um pouquinho do púrpura, clareador, porque eu vou sujar no púrpura e sujar no terra queimada. A parte mais sombreada que seria feito com o vinho, isso é uma questão, é a gosto, tá? E vou escurecer aqui, olha, passei, venho trabalhando com ela aqui por cima, um pouquinho mais do terra queimada. E venho aqui só. Pouquinho mais do púrpura aqui, sujo um pouquinho dos dois e vou arrumar aqui também, que tem um sombreadozinho, tá? Não muito. Lavo o pincel para não deixar muita tinta no pincel. Com um pingo, ó, não dá nem pra ver quase, tá? Do terra queimada. Eu vou acertar aqui. Ela tem uma entradinha aqui, ó, bem sombreado, tá? E a gente busca respeitar, né? Um pingo apenas. Vou fazer aqui também, ó. Agora, eu vou espalhar essa tinta aqui. Deixando esse detalhezinho aqui, é o movimento do pincel, tá? E eu borrei ele. Aqui, por exemplo, eu posso vir com um pouquinho do terra queimada puro, porque é bem sombreado esse pedacinho aqui, ó, que eu estou fazendo aqui. Gosto de trabalhar sempre com clareador. Aqui, ele vem, ó, e aqui, ó, limpo o pincel e batidinha aqui, tá, ó, é batidinha. Batidinha mesmo, tá? E posso fazer por aqui também. Esse pedacinho que ficou é porque vai ser o vermelho vivo só com um pouquinho da tinta branca. Faço um pouquinho mais dessa misturinha do púrpura, limpo o pincel e pego um pouquinho do terra queimada, tudo mínimo. Clareador, sujo no púrpura e sujo aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é bem sombreado, tá? Vou limpar o pincel e vou espalhando um pouquinho. Pouquinho do púrpura. Vou trabalhar ela aqui. Com essa misturinha opa, do púrpura com o terra queimada, trago aqui também mínimo, tá? É um mínimo mesmo, mas ela vem até aqui, ó. E aqui também.
Parei aqui. Com esse terra queimada, mais o terra queimada do que o púrpura. Eu escureço aqui, só um pouquinho, gente. E escureço aqui. Opa, não usei tinta nenhuma. Aqui, ó. Lavo o pincel para tirar toda esta tinta. Sequei bem. E vou aqui agora acertar. Ela tem um movimento aqui, ó. E eu respeito esse movimento. Um pouquinho do clareador. Vou acertar aqui. Lavo o pincel, seco bem. Volto com o meu suposto vivo, que eu estou incomodada com a minha cor, tá? Com a cor da minha tinta, gente. Eu uso muito esse vermelho vivo, muito. E às vezes acontece da gente não encontrar a hora que a gente precisa, né? Eu, por exemplo, tive que pedir pela internet, porque aqui na minha cidade eu não achei. Com esse vermelho vivo, veja. Deixo toda a tinta ali, porque eu vou agora aqui, ó, trabalhar um pouquinho desse jeito. Com o vermelho vivo. Aqui também. Sobre esse pedacinho do púrpura que eu passei, do terra queimada com púrpura. Um pouquinho, tá? Ó. Só aqui, pinguinho de nada, ó. Com esse restinho aqui, ó, do terra queimada, eu vou ver se eu consigo ainda, porque aqui é o mínimo, tá? Tem aqui, ó. Um pouquinho mais do terra queimada. Essa saidinha. E se encontra nesse aqui. Agora também vou deixar secar. Eu volto depois com acabamento. Então, aqui assim, a gente vai trabalhando, vai deixando secar e sempre. Eu vou trabalhar com o areia. A tinta ouro, gente, é da Acrylex também, próprio para tecido, tá? Ela é douradinha, é linda para fazer misturinha. Olha, eu vou usar porque eu tenho, tá? Gosto muito dessas misturinhas. Você pode fazer uma misturinha do areia, se você gostar dessa cor, com um pouquinho do siena natural. Você pode aí ir buscando uma corzinha que combine, tá? Para fazer os seus douradinhos. Aqui eu estou com o pincel número 8. Esses pedaços, essas marcas daqui para lá, eu não vou pintar ainda, tá? Nessas daqui, eu já até vou passar por cima, porque são risco deles. Espero não apagar, mas se acontecer apagar, eu venho fazendo novamente. Eu não gosto de riscar minha pintura pronta, mas tem momento que acontece, né? Opa, quase borra ali meu ovinho. Olha, aqui eu estou com areia.
E vou fazendo pedaço por pedaço, para não secar. Com esta tinta areia, olha só, tá uma aguinha, tá? Por cima do areia, eu vou trabalhando essa tinta ouro. Às vezes já faço essa misturinha no pratinho e já venho com ela aqui, já prontinha. Mas eu hoje resolvi fazer dessa forma. Ela tá bem babadinha essa tinta. Não sei o que que houve não, mas ela tá boa, tá? Tá na validade. E ela não altera aqui, tá? Ela não estraga não. Vou deixando aqui o pedacinho que é uma sombra que ele me deu aqui, um reflexo pequenininho. Olha, bem espalhadinha, cada trama coberta. Aqui eu pego um pincel pequeno, tá? E vamos fazendo assim, pedacinho por pedacinho, para não secar e a gente não ter a oportunidade de misturar essa tinta. A gente precisa misturar bem essa tinta aqui no tecido, tá? Um pouquinho do ouro. Essa tinta, na verdade, ela não é para trabalhar sozinha, tá? Ela é para trabalhar com outra tinta. E qualquer uma que você trabalhe com ela, fica lindo. Esse ladinho aqui, eu faço a mesma coisa, tá? Eu vou respeitar, ó, vou marcar até onde eu venho com essa tinta. Olha aqui. Viu que passou por cima da marca aqui? Depois que secar, se não aparecer, eu risco novamente, tá? Então, com esse areia, eu vou preencher aqui, até aqui, tá? Tudo com esse areia e esse ouro. Porque eu faço exatamente como eu fiz aqui. Passei a tinta aqui. Agora, essa, tá vendo? Ó, essa borda aqui, eu também faço a mesma coisa, tá? Passo esse areia aqui até aqui, tá? Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, já volto. Passei a tinta aqui, agora com um pouquinho dessa tinta ouro, olha, vou botar aqui, clareador, pego um pouquinho do sépia aqui, com cuidado para não sujar minha tinta, com essa cor, vejam a misturinha do sépia com esta tinta ouro. Não vou lavar o pincel, limpo apenas. Vou pegar o mínimo de tinta, tá? É o mínimo mesmo, olha, pouquinho. Começo daqui, começo com essa cor mais forte, limpo o pano, o pincel no pano, ó, tirei tudo, porque é com essa sujeirinha que eu deixei aqui que eu vou espalhando o mínimo aqui pra cima, tá? Só um pouquinho e vou circular com o pincel em pé aqui. E trago até aqui, no comecinho dessa, aqui também. Peguei aqui, por cima do risco do tecido do lápis, tá? E vou trazer esta misturinha até aqui, com o pincel em pé, de lado, olha só, sobre o risco também, tá? Depois eu volto escurecendo isso aqui um pouquinho mais, mas a princípio é isso, ó. Ai, o telefone tá descarregando. Fiz essa basezinha aqui, esse contorno, limpo o pincel e vou trabalhar aqui, ó, o pincel apenas sujo, ó, mas também fez mais. Tiro, ó, pego ali, limpo no pano e venho, tá vendo, ó, sobre. É uma sujeirinha, tá? Ó, pego e limpo no pano
E venho só mais pelos cantinhos, tá? Pelo meio aqui eu vou deixando sem esta misturinha do sépia com a tinta ouro. E aqui só um pouquinho também, ó, limpo tudo no pano, tá? Olha só. Viu que eu fui deixando, né, um pedacinho aqui sem, tá? Passei nesse lado, eu fiz exatamente como eu fiz aqui. Aqui tem muitos detalhes repetidos, por isso eu estou trabalhando mais um lado e dizendo para você que o outro lado é a mesma coisa, porque são os detalhes iguais, tá? Para não ficar um vídeo tão longo, né, e eu repetindo, então eu venho fazendo dessa forma. Aqui tem uns pedacinhos com o areia também, mas a maioria aqui é com a tinta preta, tá? Por isso, com o pincel número 2, o areia, vou passando aqui em alguns pedacinhos que tem, estão marcadinhos aqui, tá? Areia com o clareador, pincel número 2. São pedacinhos bem pequenos. Aqui também. Areia puro. Pouquinho do clareador pra gente cobrir bem as traminhas do tecido, tá? Mesmo alguns pedacinhos que tem aqui com a tinta branca, eu vou passar o areia. Aqui é o areia puro. Clareador. Gosto de trabalhar com o clareador porque assim eu estou sempre umedecendo, né, o tecido, deixando a tinta bem ralinha, que é como eu gosto de trabalhar com elas. Esses pedacinhos aqui que eu estou fazendo, tá vendo, ó? Alguns vão ter tinta branca. E eu venho por cima do areia e passo a tinta branca, tá? Aqui bem no cantinho. Depois, se secar, ficar bem apagadinho, eu venho e dou um acertinho. Esses pedaços que ficaram aqui, tá vendo? Esses pedaços grandes, são feitos com a tinta preta. Eu não passo a tinta ouro como eu fiz aqui, e nem aqui agora. Dessa vez eu vou deixar para passar sobre esse areia, depois que eu fizer a parte com a tinta preta, porque eu não quero que a tinta preta passe sobre a tinta ouro, tá? A tinta preta, continuo com o pincel número 2, porque é um espaço pequeno, tinta bem diluída. Vou acertando aqui, uso o clareador. Aqui também é tinta preta. Na hora do acabamento, eu venho com o pincel pequenininho, acertando, tá? Porque eu vou precisar aqui ainda de um pincel menor. A tinta preta aqui.
esse pincel não aguenta esfumaçar, então a gente procura fazer de forma suave e delicado para não estragar esse pincelzinho, tá? Ele é bem delicado, né? Então ele não aguenta esse rojão de esfumaçar, tá? Aqui é a tinta preta, aqui tem um pedacinho, eu vou tentar fazer sem apagar esse areia que eu passei aqui, tá? Passei nesse pedaço, passo aqui também. Até poderia pegar um pincel aqui número 4, mas eu preciso manter esse daqui para não correr o risco, tá? De borrar aqui a minha tinta areia. Nem esperei secar, tá? Estou com um pouquinho de pressa desse pano, por isso eu não estou esperando aqui agora secar. Aqui na parte dos ovos eu até esperei, porque era necessário. Aqui também sempre é, mas se eu ficar dando o tempinho, aqui eu fui fazendo mas tinha outras coisas, né, para fazer. Aqui é só mesmo agora a bandeja, então não tem necessidade de esperar um tempinho para secar, porque não tem muito detalhe, né? Aqui é o areia, ai, desculpa, gente, a tinta preta. Tinta preta e clareador. Essa tinta preta, quando secar, ela vai ficar meio russa, meio fosca, e eu venho refazendo, tá? É normal da tinta de cor muito forte. Quando a gente passa a primeira uma camada, ela seca ficando roxa. A gente vem e refaz. Aqui tem uns pedacinhos pequenininhos, mas eu preciso voltar com o pincel pequenininho, tá? Nesse pedacinho. Aqui também é todo com a tinta preta. Tinta preta e clareador. Deixo, tá vendo? Olha, 1 milímetro do ovo para o pano. Tá na hora do acabamento, eu fazer aqui uma divisãozinha e separar o ovo da bandeja, tá? Aqui a tinta preta, deixei um pedacinho também do tecido aqui e aqui, olha, entre os ovos, porque eu volto trabalhando com um pincel menorzinho, tá? Aqui nesse pedacinho, pulo uma marcação que tem aqui, e aqui bem na bordinha é com a tinta preta também. Com calma para não sujar nem o pano e nem borrar aqui. Acrescentar esse desenho, esse detalhe, tá? Aqui nesse pedacinho que eu estou deixando sem, é com a tinta areia também. Mas como é muito pequenininho, eu venho com o pincel pequeno. E aqui eu faço a mesma coisa. Então, depois que eu pintar aqui com a tinta areia e a tinta preta, fica bem fácil de você ver aonde eu fiz um ou outro, tá? Por isso não tem essa necessidade de eu ficar fazendo, tá? Porque aqui não tem muitas cores diferentes não, tá bom? É bem essas cores mesmo. Esses pedaços grandes também, ó. Tudo com a tinta preta. Faço esses lugares que eu marquei com a tinta preta. E os lugares que eu fizer com areia, fica bem fácil de você ver, tá bom? Passei a tinta preta aqui, exatamente como eu fiz aqui, e o areia.
Não passo a tinta ouro em cima delas agora, eu só vou passar essa tinta ouro no acabamento. E esses pedacinhos que ficaram sem, é porque eu venho trabalhando com um pincel pequeno e tem um pedacinho ou outro aqui que é bem pequenininho, que eu passo a tinta areia e passo a tinta preta por cima, porque é uma leve sombra, mas também só faço aqui no acabamento, tá? Estou com o pincel número 8, porque com essa mesma tinta preta, eu vou preencher, eu vou marcar aqui para você os pedaços que eu vou preencher aqui, tá? Olha, a tinta de um lado só, o pincel número 8, que aqui é um pedacinho maior. Esse pedacinho aqui, eu vou passar tinta preta, pulo esta marquinha que tem aqui, e vou preencher isso aqui com a tinta preta. Pulo esse pedacinho, olha, eu vou marcar aqui, ó, pulo esse pedacinho e passo aqui, ó, tá? Começo daqui, esse pedacinho também aqui, tudo vai ser com a tinta preta, menos esses dois pedacinhos aqui, tá? E dei um detalhe aqui também, que eu venho com essa tinta preta na direção desse, tá vendo? Olha, tem uns desenhos aqui. Então, eu apenas vou deixar, olha, um milímetro, vamos dizer assim, tá? No tecido puro, sem a tinta, que é para na hora do acabamento eu seguir aqui sem borrar, tá? Então, olha, veja só que eu vou preencher todo esse pedacinho, menos esse aqui, tá? Esses desenhos eu não vou preencher, então vai ficar bem fácil também para você ver, tá? E aqui, ó, tá? Esse pedaço todo, menos esse de baixo, tá? Aqui eu não passo a tinta preta, aqui eu vou trabalhar com o areia também, tá bom? Então, adianto aqui também e já estou voltando, tá? Passei a tinta preta aqui do jeitinho que eu falei. Veja que eu deixei, tá vendo? Esses risquinhos aqui, que são também trabalhadinho depois. Esse aqui de baixo vai ser com o areia também, mas vai ter uns pedacinhos com a tinta preta. E também contornado essa parte de baixo com a tinta preta, mas vou deixar para trabalhar aqui pertinho de você, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que você assista esse vídeo, que você goste, que possa aí te ajudar, tá? E veja que eu estou fazendo com cores bem tradicionais, que de repente, se você esteja começando a pintar, você até já tenha. Mas também, como eu disse, se não tiver, faça misturinha. Pode ver que não é nada difícil aqui, né? Eu tentei trazer esse vídeo antes, mas não deu, gente. A internet aqui não caminha de jeito nenhum. Então, a gente faz o que pode na hora que pode, não é? Tá? Eu espero que você goste, que te ajude mesmo aí, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, agradeço a você que vai se inscrever. Se gostar, deixa o seu like, compartilhe, divida aí com alguém, né? Que eu sempre falo, tem alguém lá esperando você estender a sua mão, tá bom? Então, vou tentar não demorar a trazer a parte final, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.